A questão que está aparecendo na sua tela é uma questão que caiu no concurso da Escola de Especialista de Aeronáutica no ano de 2000. É uma questão que trata sobre força de atrito. E o texto da questão diz o seguinte. Na figura abaixo, as massas dos corpos A, B e C são respectivamente iguais a 10, 2 e 1 kg. Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre o bloco B e o plano, iguais a 0,2 e 0,1, respectivamente, e que as polias e os fios são ideais, a aceleração do sistema, vamos lá, a aceleração do sistema medida em metros por segundo ao quadrado vale aproximadamente igual a quanto? Há algumas observações a fazer a respeito dessa questão, mas eu vou fazer essas observações à medida que a gente for resolvendo. A gente está trabalhando com força de atrito, e sempre que o sistema tem força de atrito, você precisa ter um pouquinho de cuidado, eu já falei isso para vocês, tá? Vamos iniciar, então, a resolução da questão, e no decorrer da resolução, a gente vai, então, apresentando para vocês algumas observações. Primeira coisa que eu gosto de fazer é desenhar o sentido do campo gravitacional terrestre, vertical e para baixo. Bom, tem gravidade, tem massa, então tem peso. Então, esse bloco aqui vai ter peso para baixo, esse bloco B vai ter peso para baixo, e esse bloco C também vai ter peso para baixo. Então, tá aí os pesos. Você tem o peso do bloco A, peso do bloco B, peso do bloco C, e aí você tem outra força atuando no bloco B, porque ele é o único que está apoiado. E quando ele está apoiado, ele vai ter também uma força normal atuando sobre ele. Aí eu vou desenhar também aqui a força normal. Pronto. Essa aqui é a força normal que está atuando sobre o bloco B. Normal em B. Muito bem. Os outros dois blocos, que é o A e o C, eles não estão apoiados, eles estão pendurados por fios, por cordas, que o problema diz que são ideais. Eles não esticam, não encolhem, e eles têm inércia desprezível. Então, eu vou desenhar as forças sobre ele também. No bloco A, essa força de tração atua para cima. No bloco B, ele atua para a esquerda. Então, você vai ter força de tração aqui e força de tração aqui. Eu vou chamar de tração porque essa força nesse fio é a mesma, porque, né, está no mesmo fio. Agora, no outro corpo que está lá do outro lado, aí você tem outro fio ligado a um elemento de inércia diferente, que é o bloco C. Então, a tração vai ser diferente, nós vamos dar até outro nome para ele. Então, você vai ter uma tração assim no bloco B e uma tração assim no bloco C. Então, você vai ter aqui vou chamar de T' e vou chamar aqui de T' também. Agora, venha o cuidado, porque eu tenho mais força atuando aí. Qual é a força que eu tenho atuando? A força de atrito. E aí tem que ter um cuidado muito especial com a força de atrito, porque eu preciso saber qual é a tendência de deslizamento do corpo B. A tendência do bloco A é acelerar para baixo, porque o problema está dizendo para mim que a massa do bloco A é de 10 kg, enquanto a do bloco C é de 1 kg apenas. Então, o peso de A é maior do que o peso, perfeito, do que o peso de A, do que o peso de C. Então, o que a gente vai ter é que esse bloco vai acelerar para baixo, enquanto esse aqui acelera para cima. Então, você vai ter esse daqui com uma aceleração para baixo e esse com uma aceleração para cima. E mais, o bloco B vai acelerar da direita para a esquerda. Ele vai acelerar da direita para a esquerda. Já vou desenhar aqui. É assim que você prepara o seu sistema mecânico para você resolver. Tá vendo? E aí, com base nessas forças que estão desenhadas aí, bem bonitinho, esse sistema vai entrar em movimento e o problema pede para a gente calcular a aceleração. Agora, olha só, a força de atrito vai estar contrária à tendência de movimento do corpo. Então, como o bloco B tende a ir para a esquerda, a força de atrito sobre ele vai estar contrária ao deslizamento dele, a força de atrito vai estar assim. Isso aqui é o que a gente chama de FAT. Tem mais um detalhe que a gente precisa saber sobre essa força de atrito. Será que a resultante
horizontal entre a tração e o T' vai ser suficiente para botar esse bloco em movimento? Porque para ele romper o repouso, T menos T' tem que ser tem que ser maior do que a força de atrito estático máximo, que é a força de atrito de destaque. Então, você só não vai precisar calcular a situação estática, né? Trabalhar com a situação estática para saber se a diferença entre T e T' é suficiente para tirar o bloco do repouso, porque entre os itens aqui não tem nenhum deles dizendo que a aceleração é zero. Então, com certeza, ele vai ter aceleração. Ou seja, T menos T' vai ser maior do que a força de atrito estático máximo. Mas se tivesse zero em algum desses itens, aí você teria que analisar a situação estática para ver se T menos T' é maior do que a força de atrito estático máximo. Então, tenha o máximo cuidado quando você pegar uma questão que envolve atrito e força de atrito, que é para você não cair em nenhuma armadilha, tá? Muito cuidado com isso. Então, sabendo que ele vai acelerar de qualquer jeito, não precisa analisar a situação estática, e basta agora a gente, então, aplicar a segunda lei de Newton, e é o que eu vou fazer. Vamos começar pelo bloco A. A força que ajuda o bloco A é o peso de A, está no sentido da aceleração menos a tração. Então, você vai ficar com PA menos tração é igual a maminha A vezes a aceleração. No bloco B, você tem a tração no sentido da aceleração e tem duas forças no sentido contrário. Então, você vai ficar com tração menos T' menos FAT igual a maminha B vezes a aceleração. No bloco C, você vai ter T' menos PC, que é igual a maminha C vezes a aceleração. E está aí o nosso sistema linear para a gente trabalhar. Vou somar essas equações lineares para a gente, então, achar a aceleração. Bom, as forças internas vão se cancelar. Então, você vai ter que essa tração negativa cancela com essa positiva. Essa negativa cancela com essa positiva. E eu vou ficar apenas com o quê? Com PA menos PC menos FAT, que é igual maminha A mais maminha B mais maminha C vezes a aceleração. Bom, pessoal, eu estou vendo aí que essa equação está ficando um pouquinho grande. Eu vou isolar, então, a aceleração e vou calcular esse FAT aí, e esse peso de A e esse peso de C para a gente resolver, tá? Então, vamos isolar o A, vai ficar igual a PA menos PC menos FAT sobre a soma das massas. Maminha A mais maminha B mais maminha C. E aí é isso que eu estava falando para vocês. Se eu abrir esse numerador aqui em cima, você vai perceber que essa equação vai ficar um pouco grande, né? E aí você poderia calcular esses valores separados. PA, PC e FAT, você pode calcular separados, se você quiser. Ou pode colocar os valores aí e fazer a conta mesmo. Eu vou fazer separado só para não ficar uma equação muito grande, tá? Mas pode fazer tudo junto se quiser também. Então, vamos lá. Aqui do lado, eu vou fazer quem é o PA. PA, portanto, é a massa de A vezes a gravidade. Quem é PA? A massa de A, o problema disse que é 10. 10 vezes 10. Então, PA é igual a 100. 100 o quê? Newtons. Então, um cálculo parcial aqui, eu já achei o peso de A. Vamos agora para o peso de C. Peso de C é igual a maminha C vezes a gravidade. O peso de C é igual a 1 vezes 10. Então, nós vamos ficar com PC igual a 10 newtons. Agora falta a gente calcular somente o valor de FAT. FAT é igual a μ
vezes a intensidade da normal B. Só que a normal B, lá no diagrama de corpo livre, você pode ver, olha lá, ela tem o mesmo valor do peso de B. Então, vai ser μ vezes PB. Então, o FAT vai ser μ MB vezes G. Então, FAT é igual a μ, o coeficiente de atrito é 0,2, o problema está dizendo lá, ou 0,1. A gente vai usar o 0,1 porque tem movimento. Então, vai ser 0,1. A massa de B, eu vou olhar lá em cima, é de 2 quilogramas. E a gravidade é 10. Então, o FAT vai ser 0,1 vezes 10 é 1, 1 vezes 2, 2. Então, o FAT é de 2 newtons. Pronto. Agora, eu volto para cá e termino minhas continhas, tá? Vamos voltar aqui. Então, a aceleração vai ser peso de A, 100, peso de C, 10, FAT, 2, sobre a soma das massas. Aí as massas, nós já sabemos, é 10 mais a massa de B, 2, mais a massa de C, 1. Então, a aceleração vai ser 100 menos 10, 90, menos 2, 88. 88 dividido por 13. Credo, que número horrível. 13. E aí, é fazer essa continha para saber o valor da aceleração. E aí, eu vou pegar aquela minha calculadorazinha para fazer essa conta, aqui no computador mesmo, 88 dividido por 13, deu 6,8 aproximadamente, aqui arredondando, deu 6,8 metros por segundo ao quadrado. E aí é isso aqui que nós chamamos de resposta. E o que nós chamamos de gabarito, a gente vai ver lá em cima, ó. Letra C, de Covid-19. Olha lá, isso aqui, portanto, é o gabarito. Ok. Veja aí, então, que tem uma questão bastante simples, mas carregada de informações importantes para você poder trabalhar com a força de atrito. Muito cuidado quando as questões tiver força de atrito, ok? Valeu!